Sabe aquela imagem que a gente tem de um atleta de elite? Parece que eles entram numa espécie de transe, executando movimentos super complexos de um jeito quase mágico, como se tivessem ligado um piloto automático. Mas, será que é isso mesmo que acontece lá dentro do cérebro deles? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, com base na ciência. Pois é, a gente vai mergulhar fundo nesse tal mito do piloto automático. Será mesmo que ser um especialista em algo significa simplesmente desligar o cérebro e deixar só a memória muscular tomar conta? Então, a pergunta que não quer calar é essa aí. Atletas de elite funcionam no piloto automático? E para responder essa pergunta, nós vamos analisar os dados de um estudo científico fascinante. Ok, mas antes de tudo, vamos alinhar os conceitos. O termo técnico para isso é automaticidade. Pensa assim, é como quando um motorista muito experiente faz um caminho que conhece de cor, e quando chega nem se lembra direito do trajeto. A teoria era que, com os atletas de ponta, acontecia a mesma coisa. Tá, mas como é que se testa uma coisa dessas na prática? Bom, foi aí que um grupo de cientistas teve uma ideia bem engenhosa para descobrir o que acontece quando a mente de um atleta é ocupada com outra coisa no meio de uma tarefa. Para esse teste, eles chamaram 2 grupos de remadores. De um lado, a elite da elite, 9 membros da equipe olímpica da Noruega que estavam se preparando para os Jogos. E do outro lado, para comparar, 9 remadores, também experientes, mas de um nível de clube, um pouco abaixo. A comparação entre esses 2 grupos era a chave de tudo. E olha só que incrível como eles mediram a performance. A remada perfeita é quase uma dança, sabe? Uma sequência super precisa de movimentos. E para não perder um único detalhe, eles usaram um sistema de captura de movimento, igual aqueles de cinema, com sensores espalhados pelo corpo dos atletas. Cada milímetro de movimento foi registrado. O experimento foi dividido em 2 fases. Na primeira, tudo tranquilo, era só remar, com foco total na técnica. A segunda fase é que era o grande desafio. Eles tinham que remar e, ao mesmo tempo, resolver problemas de matemática que ouviam por alto-falantes. E ainda por cima tinham que dar a resposta em voz alta. E, gente, não era continha de 2 mais 2, não. A coisa ia complicando. Começava com uma soma simples, depois passava por uma com vai 1 e, de repente, pá! Uma multiplicação bem mais cabeluda, tipo 9 vezes 16. A ideia era realmente sobrecarregar o cérebro deles. E então, chegamos à hora da verdade, os resultados, e eles foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Quando o cérebro ficou ocupado com a matemática, o corpo sentiu o golpe. A pergunta de $1 milhão era: quem foi mais afetado por essa matemática toda? Pela lógica do piloto automático, a gente esperaria que só os remadores do clube tivessem problema, certo? Os atletas olímpicos deveriam tirar isso de letra. Só que não foi nada disso que os dados mostraram. O que esse gráfico revela é que, sob a carga mental pesada, o padrão de movimento mudou para todo mundo. Sim, tanto para os atletas de elite quanto para os do clube. A matemática alterou a técnica de remo de todos eles. E o que mudou exatamente? Basicamente, a técnica deles regrediu. O movimento das pernas e do tronco, que precisa ser bem sequenciado, ficou mais simultâneo, menos eficiente, bem parecido com o de um iniciante. As remadas também ficaram mais curtas e o movimento como um todo perdeu aquela fluidez, ficou mais quebrado. A conclusão, portanto, era inevitável. A carga cognitiva afetou a performance de todos, sem exceção. Não importava o nível de habilidade. O piloto automático simplesmente falhou. Para todo mundo. E isso é muito importante, porque nos leva a um ponto-chave. Especialistas não são robôs. Esse resultado desafia muitas ideias antigas sobre o que realmente significa dominar uma habilidade e o papel da atenção nisso tudo. Na ciência existia um debate. De um lado, teorias que diziam que pensar demais nos próprios movimentos atrapalha. Sabe a história do não pensa, só vai? Para essa turma, uma distração poderia até ajudar os especialistas. Do outro lado, teorias que defendiam que o desempenho de ponta exige sim foco total, e qualquer distração seria prejudicial. Pois é, o estudo dos remadores deu um apoio gigantesco para o segundo grupo. A performance de todo mundo sofreu quando a atenção foi desviada, o que sugere fortemente que a distração é de fato prejudicial. Os próprios pesquisadores resumiram isso de forma perfeita. Eles escreveram o seguinte: o desempenho de tarefas motoras complexas parece exigir monitoramento atencional contínuo, mesmo em atletas de elite. Em bom português, até os melhores dos melhores precisam prestar atenção no que estão fazendo, o tempo todo. E isso nos leva à grande lição dessa história toda. Parece que a verdadeira fonte do desempenho de elite, o verdadeiro superpoder, não é a memória muscular, e sim o poder da atenção.
A mensagem final é esta: a performance máxima não é só um estado físico. É fundamentalmente um estado de atenção focado. O segredo não é desligar o cérebro, mas sim ser mestre em direcionar o foco dele com uma precisão cirúrgica. E isso deixa uma reflexão final que vai muito além do esporte. Se nem atletas olímpicos, no auge de suas habilidades, estão realmente no piloto automático, será que esse deveria ser um objetivo a ser buscado? Seja para aprender um idioma, tocar um instrumento ou dominar qualquer outra habilidade na vida, fica aí a reflexão.